Enoque, um humano da sétima geração depois do bisavô de Adão e Noé, nos revela como anjos caídos conhecidos como vigilantes, desceram do céu, cheios de desejo por mulheres mortais em rebelião contra Deus, simplesmente em busca de um prazer carnal. Os 200 anjos caídos, os Grigori, também eram conhecidos como os vigilantes. Na mitologia judaica, os Grigori eram originalmente uma ordem superior de anjos que habitavam o céu mais alto com Deus, e se assemelhavam aos seres humanos em sua aparência. O título vigilante significa, simplesmente aquele que vigia, aqueles que vigiam, aqueles que estão acordados, ou aqueles que não dormem. Esses títulos refletem a relação única entre os vigilantes e a raça humana desde os tempos antigos. Como você pode ver, no vídeo anterior falamos de Samiasa, o anjo caído que cedeu à luxúria, e agora nesse vídeo, iremos falar dos 200 anjos caídos do livro de Enoque e o pacto no Monte Hermon, os vigilantes, e também vou falar os nomes desses anjos caídos, e o que eles ensinaram para os humanos. Então já deixe aquele super like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e assista a esse vídeo comigo até o final e se surpreenda com essa história, que é claro você só encontra aqui no canal, Estúdio de Histórias. Então bora lá! Os Grigori, ou vigilantes, eram assim conhecidos, tanto físicos quanto espiritualmente gigantescos, pelo menos nos padrões das pessoas que mais tarde escreveram sobre eles. Dada a sua descrição, no entanto, não é irracional dizer que os vigilantes devem ter sido anjos, mas eles não são descritos como os anjos mais confiáveis de Deus. O próprio Enoque afirma que eles eram anjos, e continua dizendo que havia 200 deles com apenas seus líderes sendo nomeado por Samiasa. Na tradição esotérica luciferiana, eles eram uma ordem especial de elite de seres angélicos, criados por Deus para serem pastores terrenos dos primeiros humanos primitivos. Era sua tarefa observar e vigiar as espécies humanas emergentes, e relatar seu progresso. No entanto, eles foram confinados pela primeira diretriz divina de não interferir na evolução humana. Infelizmente, eles decidiram ignorar o comando de Deus, e desafiar suas ordens e se tornar mestres da raça humana, com repercussões infelizes tanto para si mesmos quanto para a humanidade. Os vigilantes eram uma das ordens mais tecnológicas, e contavam com muitos batedores, guerreiros e designers. Muitos dos vigilantes eram talentosos em assuntos de ciência dos cristais, astronomia, biologia, combate e filosofia. Esses anjos caídos tinham muita cultura em sua sociedade, pois também eram considerados os mais humanos. Eles tendem a ser maiores em estatura do que outras espécies angelicais, mas podem esconder suas alturas em níveis médios. No início foram nomeados por Deus, e da boca de Samiasa. Quando os vigilantes eram um coro, eles não tinham nomes, eles eram um ser sem forma, e como um anjo que sussurrava em meio à canção do cosmos. Entre o coro desses vigilantes, estava Samiasa que foi tocado pela luz de Deus, e com o propósito de cumprir um dever especial para suas criações. Como Samiasa era o anjo que conhecia o nome inefável de Deus, ele viria a usar essa bênção para conceder os nomes dos vigilantes, os anjos caídos que estavam atrás dele. Eles receberam forma e propósito através da concessão de seus nomes pela graça de Deus, e da boca de Samiasa. Eles serviram à humanidade primitiva como vastos reservatórios de informações sobre os pontos mais sutis da civilização, e seu altruísmo era incomparável. Praticamente presenciaram e ouviram tudo o que ocorreu na Terra, foram os mensageiros entre a Terra e o céu. Tudo o que aconteceu na Terra foi visto e ordenado pelos vigilantes em nome de Deus. O pacto dos anjos caídos no Monte Hermon. A história diz que os 200 dos anjos caídos desceram do reino celestial para o cume do Monte Hermon em busca de prazer carnal, que deve seu nome a esta precisa ocasião, pois os anjos haviam jurado cumprir seu propósito sob pena de anátema, que significa maldito. Aliás, vou te explicar melhor. O líder dos vigilantes, Samiasa, temia que nem todos concordassem com essa ideia, e a punição de tal pecado recairia exclusivamente sobre ele. Então todos os 10 chefes dos vigilantes fizeram um pacto no cume do Monte Hermon, o que significava que não poderiam abandonar este plano, e o pacto também os ligava uns aos outros, significando que qualquer punição cairia sobre todos eles. Ou seja, seriam todos anátema, malditos. Então finalmente, por estímulo de seu líder Samiasa, os 200 anjos foram desertados em massa, para instruir ilicitamente e coabitar com a humanidade. Eles ficaram tão impressionados com a beleza das mulheres humanas que, usando seus novos corpos materiais, e fizeram sexo com elas.
Isso provocou ainda mais a ira de Deus, e de acordo com a Bíblia, a consequência dessa miscigenação entre os caídos e os mortais levou à criação de descendentes meio angélicos e meio humanos. Eram monstros horríveis e disformes, agora conhecidos nos círculos demoníacos como Nefilim. Os anjos caídos que ensinaram o conhecimento proibido. Essas crianças, que eram chamadas de Nefilim, eram a raça de gigante que habitava a velha terra. Os anjos caídos ensinaram a suas esposas e filhos uma variedade de novas habilidades tecnológicas, conhecimento mágico e sabedoria oculta. Isso sugere que habilidades psíquicas e poderes mágicos eram originalmente uma herança antiga do reino angélico dado aos primeiros humanos. Na tradição luciferiana, isso é conhecido em termos espirituais e metafóricos como o sangue de bruxa, sangue élfico ou sangue de fada, que é possuído por bruxas e magos. Agora, irei falar alguns nomes dos anjos caídos. Não posso falar todos, pro vídeo não ficar extenso e chato. Azazel, o líder dos vigilantes, ensinou os homens a fazer ferramentas para a guerra, e as mulheres para se tornarem mais atraentes com joias e cosméticos. Shemias ensinou feitiços mágicos. O anjo caído Armaros. Ele é o anjo do desfazer, e que ensinou a resolução de encantamentos. Armaros guiaria os humanos para pesquisar e descobrir maneiras de combater os usuários mágicos que resultaram em mais destruição e avanço corrupto das civilizações. O anjo caído Tamiel ensinou aos filhos dos homens todos os maus golpes de espíritos, os golpes de demônios e os golpes do embrião no útero para que ele possa passar. É o que nós conhecemos como aborto. O anjo caído Baraquiel. É dito que Baraquiel ensinou astrologia aos homens durante os dias de Jared, o pai de Enoque. O anjo caído Cocabiel. Ele é considerado o anjo das estrelas. Ele ensinou o conhecimento das constelações, astronomia. O anjo caído Shazaquiel. Shazaquiel ensinou aos homens o conhecimento das nuvens, a meteorologia, o conhecimento das nuvens e do céu, conhecimento do tempo e adivinhação. O anjo caído Chanciel. O nome dos anjos significa Sol de Deus, um título apropriado para o anjo encarregado de ensinar aos homens os sinais do Sol, os signos do Sol, os mistérios solares. O anjo caído Sariel ensinou o conhecimento dos cursos da Lua, os ciclos lunares usados na horticultura e agricultura e os mistérios lunares esotéricos. O anjo caído Penemuel instruiu os humanos na arte de escrever e ler. O anjo caído Caxeja ensinou o diagnóstico e a cura de doenças e a ciência da medicina. O anjo caído Turiel foi um dos anjos a ensinar à humanidade os dons da magia. Agora me diz você o que achou desse vídeo. Não deixe de comentar. Nos vemos no próximo vídeo.